Pois bem, é assim, eu tenho alguns amigos que a gente, né, conversa e fala assim que às vezes a quantidade de osso é inversamente proporcional com o quanto que o paciente quer gastar, né, em boca ou no tratamento dele. Então tem gente que não tem condição financeira nenhuma e tem o osso extremamente preservado e a gente consegue trabalhar, fazer o implante da melhor forma possível. E na grande maioria dos casos, ou em alguns casos, né, específicos, o paciente chega e não tem, né, a arquitetura óssea do paciente não foi toda prejudicada. E isso está ligado, né, a alguns fatores de ordem do paciente, né, e alguns problemas que o paciente já pode ter tido na época da dentição dele, né? Se o paciente teve, por exemplo, uma doença periodontal, ele perdeu toda a massa óssea, a arquitetura óssea foi perdida. Então, o que acontece? O paciente vai para a enxertia óssea, né? E para alguns pacientes isso é um fator complicador, né? E a gente, para resolver esse problema, a gente tem dois tipos. Tem o osso autógeno, onde se usa o osso do próprio paciente, né? E tem alguns casos que a gente pode usar um osso, um material que se compra, né? Você compra no mercado material ou usa um osso de banco de osso para resolver o problema do paciente, né? E tem vantagem e desvantagem nos casos, né? Quando você usa o osso do próprio paciente, por ser um osso autógeno que veio do próprio paciente, a recuperação é melhor, você consegue, né, recriar aquela arquitetura óssea todinha que foi perdida e você não vai ter grandes outros problemas, né? O ruim é que o paciente vai ter duas regiões operadas, a região onde que recebeu a estrutura óssea e a região doadora, de onde que foi tirado aquele tecido ósseo, né? E nos casos em que você compra esse material, o paciente vai utilizar do benefício de ter um material que ele comprou e não vai ser o dele. A gente tem respostas muito boas, mas são usadas em casos específicos, né? O profissional que vai saber qual que é a indicação de um caso, qual que é a indicação do outro, né? Às vezes a falta é tão pequena que não justifica se comprometer uma vez mais, expor o paciente mais uma vez no ato cirúrgico, mais uma região doadora, né? O paciente vai ter duas regiões operadas em boca ou fora da boca, né? Mas tem alguns casos, principalmente nos casos grandes, aí não tem como correr, o paciente vai ter que ser avaliado, né? Lógico, antes, e a gente vai decidir se o paciente vai fazer recriar aquela arquitetura óssea de uma região doadora da boca ou de alguma região fora da boca, vai ser usado osso de calota craniana, crise ilíaca, né? Então tem diversas outras opções, mas que o paciente vai ser beneficiado, né, futuramente com a instalação dos implantes. Em relação aos custos, hoje o paciente pode ser beneficiado com a confecção de um implante ósseo integrado com custo razoável, né? Isso em relação a alguns anos atrás, né? No passado, quem podia fazer implante dentário era paciente especificamente da classe A, né? Hoje isso não é verdade, né? O Brasil hoje detém as maiores pesquisas de implantodontia e da odontologia, né? A grande maioria das pesquisas são feitas no Brasil. O Brasil desponta no mundo aí em relação à pesquisa. E hoje a gente tem alguns implantes nacionais de qualidade muito boa, né? Então, e existe uma diferença, às vezes uma diferença de valor, dependendo do profissional que você procurou, né? A capacidade do profissional, a resolutividade que ele tem dos casos dele, isso vai ser um fator que vai agregar talvez um custo operacional. Muito bem. Se a gente comparar os implantes antigos
com os modernos, né? O leigo olhar um, olhar outro, na realidade ele não vai ver grandes diferenças. Isso para o leigo, né? É lógico que o dentista vai perceber, vai saber diferenciar um implante do outro. Agora, o que mudou muito foi os componentes protéticos. O que são os componentes protéticos? São as conexões, os intermediários entre o implante e a prótese. Isso fez com que, com o passar do tempo, mudasse bastante a forma de construir a prótese, né? Porque desde antigamente a gente já tinha cerâmicas no mercado, mas com esses componentes protéticos mais modernos, isso facilitou demais, principalmente a vida do dentista, né? Que hoje a gente consegue oferecer ao paciente o mimetismo, né? Que é a capacidade de simular o mais precisamente os dentes do paciente. E isso, para mim, foi uma revolução muito grande na área de implantodontia também.